Bem-vindo ao canal Mentalidade Milionária. E se eu te dissesse que a dor que você está carregando agora não é punição, é matéria-prima? E se o período mais difícil da sua vida for, na verdade, o período em que sua mente está sendo construída para suportar o que você tanto pediu? Porque existe uma verdade desconfortável que poucos estão dispostos a ouvir. Deus não distribui bênçãos baseado em quanto você sofreu. Ele distribui baseado em quem você se tornou enquanto sofria. E a diferença entre esses dois critérios muda absolutamente tudo. Isso é o que vamos desmontar juntos hoje. Olha só, existe algo que acontece dentro de você quando a dor dura tempo demais. Não é fraqueza. Não é sinal de que Deus esqueceu o seu nome. É um processo biológico e espiritual acontecendo simultaneamente. E a maioria das pessoas não consegue enxergar porque está olhando para a dor como inimiga, quando ela é, na verdade, uma das ferramentas mais poderosas que o Criador usa para moldar uma mente capaz de prosperar de verdade. Não a prosperidade que aparece nas redes sociais, não o sucesso de vitrine que dura um verão, mas a prosperidade que fica, que tem raiz, que sustenta quando o vento bate forte. Porque Deus não está interessado em te dar o que você pediu. Ele está interessado em te entregar o que você foi capaz de construir por dentro enquanto esperava. Para pensar comigo. Quantas pessoas você conhece que receberam tudo o que pediram e perderam logo depois? E quantas você conhece que sofreram muito, ficaram muito tempo na escuridão, e quando a luz chegou, ela ficou? A diferença não está na sorte, não está na fé declarada em voz alta, está no que foi construído em silêncio, no que foi formado dentro da mente e do caráter durante o período que o mundo chamou de fracasso. Bloqueios invisíveis de crenças limitantes sobre sofrimento e merecimento são o que separam quem sustenta a bênção de quem a deixa escapar pelos dedos. Napoleon Hill sabia disso quando escreveu que o fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. Mas só quem desenvolveu a mente certa consegue plantar essa semente no momento certo. Nos próximos minutos, você vai entender por que Deus usa a dor, não como castigo, mas como laboratório. No tópico 4, tem uma história que vai virar sua perspectiva de cabeça para baixo. A história de uma pessoa comum que descobriu na pior fase da vida o princípio que mudou tudo, e que eu ainda não revelei completamente nem aqui. No tópico 6, vou revelar o detalhe que a maioria nunca percebe, o motivo pelo qual algumas pessoas saem da dor transformadas e outras saem apenas cansadas. E esse detalhe é o que separa quem manifesta de quem apenas sonha. Curta esse vídeo agora, não por mim, mas porque esse gesto simples já é uma declaração de que você decidiu parar de ser espectador da própria vida. Ignore o que vou te ensinar aqui, e você pode continuar exatamente onde está pelos próximos anos, mesmo orando, mesmo trabalhando, mesmo tentando com toda a força que tem. Mas se você ficar até o final, você vai entender por que a dor que você carrega não é o fim da sua história. É o começo da versão de você que vai finalmente sustentar o que pediu. A dor não destrói todo mundo. Em alguns, ela revela o que já estava sendo formado por dentro. Existe uma imagem que eu quero que você guarde na mente agora. Imagine um bloco de mármore bruto, cheio de arestas, sem forma definida. Para quem olha de fora, aquele bloco é apenas uma pedra pesada, difícil de carregar, impossível de usar do jeito que está. Mas o escultor enxerga outra coisa. Ele enxerga a estátua que já existe dentro da pedra, esperando que o cinzel remova o excesso. A dor tem esse papel na vida de algumas pessoas. Ela não chegou para destruir, chegou para revelar. E o que ela revela é exatamente o que estava sendo formado por dentro, em silêncio, enquanto o mundo não via nada de especial acontecendo. Mas aqui está o detalhe que precisa entrar fundo. Não é toda pedra que vira estátua. Não é toda dor que vira transformação. E no tópico 2, você vai entender por que Deus não age da forma que a maioria imagina. Porque existe um critério invisível que ele observa antes de abrir qualquer porta. E esse critério vai te surpreender. Curta esse vídeo agora, porque você vai precisar voltar nessa informação mais de uma vez. Sendo bem sincero com você, Napoleon Hill passou anos estudando os homens mais prósperos do século XX. E o que ele descobriu não foi que eles tinham mais talento, mais sorte ou mais oportunidade.
O que ele descobriu é que eles tinham passado pelos períodos de maior dor com uma postura diferente. Eles não perguntavam, por que isso está acontecendo comigo? Eles perguntavam, o que isso está me ensinando? Essa simples mudança de pergunta reorganiza o sistema ativador reticular do cérebro. O SAR é o filtro neural responsável por selecionar, dentre milhões de estímulos, quais chegam à sua consciência. Quando você muda a pergunta que faz a vida, o SAR recalibra. E o que antes era invisível, oportunidade, saída, solução, começa a aparecer com uma clareza que parece milagre, mas é neurociência. Não é à toa que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, está escrito: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Esse versículo não é promessa de vida sem dor. É promessa de capacidade proporcional ao peso. Deus não remove o cinzel. Ele garante que a pedra aguenta. E enquanto o cinzel trabalha, algo está sendo esculpido que o próprio esculpido ainda não consegue ver. A técnica prática. Toda vez que a dor apertar, mude a pergunta internamente. De até quando? Para o que está sendo construído aqui? Esse é o começo da reprogramação neurológica da dor. Pensa numa mulher de 44 anos, professora numa escola pública de Feira de Santana, na Bahia. Ela passou 3 anos cuidando do marido doente, trabalhando em 2 escolas, pagando boleto com boleto, sem férias, sem descanso, sem perspectiva visível. As pessoas que conviviam com ela diziam que ela estava destruída. Mas o que ninguém via era o que acontecia por dentro. A capacidade de gestão emocional que estava sendo desenvolvida, a fé sendo testada e fortalecida, a clareza sobre o que realmente importava, que só veio porque tudo que era supérfluo foi retirado. Quando a dor chegou ao limite, ela não quebrou. Ela revelou uma estrutura interna que ela mesma não sabia que tinha. O cheiro do café que ela tomava às 5 da manhã, antes de sair para mais um dia difícil, virou, anos depois, o cheiro da memória de quando ela foi forjada. A dor não age da mesma forma em todo mundo, porque as pessoas não chegam ao momento da dor da mesma forma. O que foi plantado antes, em hábito, em pensamento, em caráter, determina o que germina durante a pressão. E por isso, a conversa que precisamos ter vai muito além de fé declarada ou oração em voz alta. Vai para o que está sendo cultivado na mente todos os dias, nas escolhas pequenas, nos pensamentos repetidos, nos hábitos silenciosos, que ninguém aplaude, mas que constroem a estrutura que vai sustentar o peso do que você está pedindo a Deus. Isso nos leva diretamente para o que vem a seguir. Nem sempre Deus responde ao seu desejo imediato, porque Ele observa o que sua mente está se tornando. Deixa eu te explicar uma coisa que poucos estão dispostos a ouvir. Deus não é um sistema de pedidos. Ele não opera como aplicativo de entrega, onde você seleciona o que quer, confirma o endereço e espera chegar. Existe uma lógica mais profunda operando. Uma lógica que a maioria das pessoas ignora, porque está focada demais no que pediu e de menos em quem está se tornando enquanto espera. A mente humana tem um padrão curioso. Ela quer o resultado sem o processo, a colheita sem o preparo do solo, a chegada sem a jornada. E é exatamente aí que a maioria das orações encontra silêncio de resposta. Para pensar comigo. Se Deus respondesse a cada pedido, no tempo em que a pessoa pede, sem observar a maturidade mental e espiritual de quem está pedindo, Ele estaria entregando uma casa de alvenaria para quem ainda não aprendeu a cuidar de um cômodo. Estaria entregando um negócio de 6 dígitos para uma mente que ainda opera em modo de escassez. E é aqui que vem algo que vai ficar muito mais claro no tópico 4. Tem a história de uma pessoa que ficou 47 dias em espera absoluta, sem resposta visível. E o que aconteceu dentro dela, nesses 47 dias, foi o que tornou possível tudo o que veio depois. Se você sair desse vídeo antes de ouvir essa história, vai perder o ponto central de tudo que estamos construindo aqui. Se isso está ressoando, curta para fixar essa energia. Bob Proctor passou décadas estudando a relação entre mente e manifestação. E ele sempre retornava a um ponto que parece simples, mas é profundamente desconcertante. Você não atrai o que quer.
você atrai o que você é. Não é questão de pensamento positivo superficial. É questão de frequência vibracional, de padrão mental consolidado, de crença instalada tão fundo que opera abaixo do nível consciente. O cérebro trabalha em dois modos principais: o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento consciente e pela visão de longo prazo, e a amígdala, responsável pelas reações de sobrevivência e medo. Quando a mente está em padrão de escassez, a amígdala domina, e o córtex pré-frontal literalmente se desliga. Você não consegue pensar em solução quando está em modo pânico. Isso não é fraqueza, é biologia. E aqui está o ponto espiritual que une tudo isso. Quando o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33 diz: "Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Não está falando só de prioridade de tempo, está falando de prioridade de mente. Buscar o reino primeiro significa cultivar uma mente alinhada com princípios de abundância, generosidade, fé operante e propósito, antes de buscar o resultado. A técnica que você pode aplicar hoje: reserve os primeiros 15 minutos do dia, não para ver o celular, não para checar a notificação do banco, mas para afirmar em voz alta quem você está se tornando. Não o que você quer ter. Quem você está se tornando. A diferença é tudo. Imagina um homem de 38 anos, Rogério, motorista de aplicativo em Goiânia. Ele ficou 6 meses sem conseguir trabalho fixo, depois de ser demitido da empresa onde estava há 11 anos. Todo dia, ele aceitava corridas às 5 da manhã. Ouvia conteúdos de desenvolvimento durante as viagens. Anotava num caderno de capa preta as ideias que vinham durante o percurso. As pessoas que ele conhecia achavam que ele estava sobrevivendo. Mas Rogério estava construindo. Cada corrida era uma aula de relacionamento humano. Cada anotação era um tijolo. Cada manhã cedo era uma declaração de que ele não aceitava o status quo como sentença final. Deus não estava ignorando Rogério. Deus estava observando o que a mente de Rogério estava se tornando e preparando o que só uma mente assim poderia sustentar. Sabe o que é engraçado? A maioria das pessoas interpreta o silêncio de Deus como ausência. Mas existe uma diferença enorme entre silêncio e abandono. O silêncio pode ser o som da preparação acontecendo. Pode ser o som da sua mente sendo reconfigurada. Pode ser o som de um processo que você ainda não consegue ouvir porque está focado demais no barulho da ansiedade. E quando você começa a entender isso, a relação que você tem com a espera muda completamente, porque a espera deixa de ser prisão e vira laboratório. E é nesse laboratório que a gente vai entrar agora. Há pessoas pedindo mudança de vida, mas continuam alimentando pensamentos de derrota. Todos os dias. Olha só. Existe uma contradição que mora dentro de muita gente e que ela nunca percebe porque está ocupada demais com o externo. É a contradição entre o que a boca declara e o que a mente repete. É a pessoa que vai ao culto todo domingo, levanta a mão na oração, declara vitória em voz alta. E chega em casa na segunda-feira, abre o extrato bancário e diz para si mesma: não tem jeito. Nunca vai mudar. É a pessoa que pede a Deus uma porta aberta, mas fecha todas as janelas internas com pensamento de indignidade, de incapacidade, de isso não é para mim. Esse conflito interno não é pecado. É programação. E programação pode ser reescrita. O cérebro humano tem uma característica que a neurociência chama de viés de confirmação. Ele tende a filtrar informações que confirmam o que já acredita e descartar o que contraria essa crença. Quando você acredita profundamente que não merece prosperar, que dinheiro é difícil, que gente como você não chega lá, o sistema ativador reticular literalmente apaga as evidências do contrário. Você deixa de ver oportunidades, não porque elas não existem, mas porque seu cérebro aprendeu a ignorá-las. Existe um teste simples que revela se você está operando em modo de abundância ou em modo de escassez. E ele vai ficar claro no próximo tópico, dentro de uma história que vai fazer você se reconhecer de um jeito que talvez te desconforte um pouco. Fique. Sendo bem sincero com você. Napoleon Hill identificou o que chamou de 6 fantasmas do medo. E o mais devastador deles não é o medo do fracasso, é o medo da pobreza. Não porque pobreza seja desonrosa, mas porque o medo dela
cria um padrão mental de escassez que se autorrealiza. A pessoa com medo de ser pobre pensa como pobre mesmo quando começa a ter recursos. Age com mentalidade de sobrevivência, quando deveria agir com mentalidade de construção. Gasta impulsivamente porque inconscientemente acredita que o dinheiro não fica. E aí, o dinheiro de fato não fica, confirmando a crença. É um ciclo. E ciclos só quebram quando a mente que os gerou é reprogramada, não quando as circunstâncias externas mudam. Aqui entra o que a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, traz com uma clareza cirúrgica. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente. Não renovação da conta bancária. Não renovação do cargo. Não renovação do endereço. A mente primeiro, o resto vem como consequência. A técnica prática. Monitore o que você diz sobre si mesmo quando ninguém está ouvindo. Nas próximas 24 horas, toda vez que você pegar o pensamento indo para não consigo, não tenho, não vou conseguir, faça uma pausa consciente. Respira fundo. Substitua. Não com ilusão, mas com afirmação real. Estou aprendendo a construir diferente. Pensa numa tarde de quarta-feira, 3 da tarde, numa kitnet alugada no bairro Barreto, em Niterói. Uma mulher de 31 anos, Patrícia, costureira, sozinha com a filha de 6 anos. Ela orava todo dia. Ela pedia todo dia. Mas quando a filha dormia e a noite chegava, o pensamento que vinha era sempre o mesmo. Minha mãe foi pobre, minha avó foi pobre, isso é da minha família. Ela não percebia que estava regando uma crença enquanto pedia a Deus uma colheita diferente. O som da máquina de costura no silêncio da noite, o fio passando pela agulha, a pilha de peças a terminar. Tudo aquilo era real. Mas o que era igualmente real, e muito mais determinante, era o pensamento que ela repetia enquanto costurava. Não era falta de fé em Deus. Era fé excessiva num destino herdado. E destino herdado só é quebrado quando a mente para de repeti-lo, como verdade absoluta. A autossabotagem não aparece com aviso. Ela não chega dizendo, vou te sabotar agora. Ela chega disfarçada de realismo, de prudência, de experiência de vida. Já tentei antes e não funcionou. Não é para mim. Quem sou eu para... E enquanto esses pensamentos operam no piloto automático, a oração sobe e a resposta desce. Mas encontra uma mente que não está preparada para reconhecê-la nem para sustentá-la. É por isso que a história que você vai ouvir agora importa tanto. Porque ela mostra o que acontece quando alguém decide parar de regar o que não quer colher. A mente que se constrói na dor define o que você consegue sustentar. Quando a resposta chegar. Deixa eu te contar a história de Marcelo. 43 anos, vendedor autônomo, morador de Campina Grande, no interior da Paraíba. Casado há 12 anos, 2 filhos, um de 10, uma de 7. Há 3 anos, Marcelo acordava às 5 da manhã, pegava o ônibus lotado com cheiro de borracha queimada e diesel, carregava uma mala de produtos porta a porta, pelo calor seco do Nordeste, voltava às 8 da noite com vendas insuficientes para fechar o mês. No final de dezembro de 2021, abriu o aplicativo do banco e viu R$ 237 de saldo. 16 parcelas em aberto. Cartão bloqueado. Uma notificação do Serasa que ele nem teve coragem de abrir. Sentou na beira da cama enquanto a mulher dormia, olhou para o teto e disse em voz baixa: "Não aguento mais." O nó na garganta era físico. O frio na barriga era real. Aquele homem estava no fundo. Mas o que aconteceu com Marcelo nos 90 dias seguintes desafia qualquer explicação superficial. E o princípio completo por trás disso só vai ser revelado no tópico 6. Por agora, o que importa saber é que naquele momento de colapso, Marcelo tomou uma decisão que ele mesmo não soube nomear na hora. Ele parou de pedir saída e começou a pedir clareza. Pequena mudança de palavra, diferença enorme de direção mental. Escreve nos comentários agora. Eu sou a próxima história de sucesso. Não é só comentário, é declaração. E declaração ativa frequências que comentário passivo não ativa. Nos dias seguintes, Marcelo começou a acordar 30 minutos mais cedo. Não porque alguém mandou, não porque leu em algum livro, mas porque aquela meia hora de silêncio
Antes do caos do dia, era o único espaço onde ele conseguia pensar diferente. Ele começava repetindo em voz baixa, quase sussurrando para não acordar ninguém. Minha mente está sendo construída para algo maior do que minha situação atual. Parecia loucura. Às vezes, ele mesmo não acreditava. Mas o que ele não sabia é que a repetição constante dessa afirmação estava criando novos caminhos neurais, o que a neurociência chama de neuroplasticidade em ação. O córtex pré-frontal dele estava sendo reativado depois de meses operando em modo amígdala, em modo sobrevivência, em modo pânico. A dopamina começou a ser liberada de forma diferente, não pelo vício da preocupação, mas pela antecipação de um futuro que ele ainda não via, mas estava aprendendo a sentir. Aos 47 dias desse processo, e aqui está o detalhe que eu prometi revelar no tópico 6, porque ele é mais profundo do que parece. Marcelo foi abordado num ponto de ônibus por um antigo conhecido de infância, que ele não via há 14 anos. Um homem que havia montado uma distribuidora regional e estava procurando um representante de confiança. A conversa durou 12 minutos. No final, Marcelo tinha uma proposta de comissionamento que triplicava o que ele fazia como autônomo. Mas o ponto não é o que aconteceu. O ponto é por que aquele encontro aconteceu justamente aos 47 dias. Porque foi em torno desse período que o SAR de Marcelo havia sido suficientemente recalibrado para que ele enxergasse aquela conversa como oportunidade, e não como papo de bar que termina em promessa vaga. Uma mente em modo escassez teria ignorado aquele homem. A mente que Marcelo havia construído em 47 dias de dor consciente reconheceu o momento. O que aconteceu nos meses seguintes não foi mágica, foi consequência. Marcelo entrou na distribuidora como representante, fechou as primeiras vendas usando a mesma energia de persistência que antes desperdiçava em desespero. E aos 6 meses, estava com as 16 parcelas pagas e R$ 4.200 de saldo positivo. Não uma fortuna, mas um símbolo inegável de que o chão havia mudado. Mais do que o número, o que mudou foi a postura diante da incerteza. A mulher dele percebeu a mudança não no extrato, mas no olhar dele na hora do jantar. A filha de 7 anos, sem entender nada de dinheiro, disse numa tarde: "Pai, você tá diferente." Crianças percebem frequência antes de perceber fato. E aqui está o que eu preciso que você entenda com toda a clareza possível. O que transformou a vida de Marcelo não foi o encontro no ponto de ônibus. Foi o que a mente dele havia se tornado antes de chegar naquele ponto de ônibus. A oportunidade sempre esteve disponível. O que mudou foi a mente que chegou até ela. E esse princípio, de que a mente construída na dor define o que você consegue sustentar quando a resposta chegar, é o coração de tudo que estamos conversando hoje. Mas tem ainda um nível mais profundo disso, algo que explica por que algumas pessoas fazem tudo o que Marcelo fez e ainda assim não chegam lá. Esse detalhe vem no tópico 6. Continue. Deus pode usar a dor, não para te punir, mas para alinhar sua mente com o futuro que você diz querer. Existe uma crença silenciosa que muita gente carrega, mas poucos dizem em voz alta: talvez Deus esteja me punindo. É uma crença que vem do fundo, que aparece na madrugada, que surge quando a dor dura mais do que o esperado e as orações continuam sem resposta visível. E eu preciso ser direto com você sobre isso. Essa crença é a mais devastadora de todas, porque ela substitui o processo de alinhamento pelo processo de culpa. Culpa paralisa. Alinhamento move. São coisas completamente diferentes, e a maioria das pessoas passa anos presa na primeira, achando que está vivendo a segunda. Tem um momento em que o silêncio de Deus se transforma em manifestação visível. Reconhecer esse momento muda tudo, e vou te mostrar como. Mas antes, preciso que você entenda a diferença entre proteção e punição, porque sem essa distinção, tudo que vem depois soa como autoajuda vazia. Esse é o ponto que vai fechar o ciclo de tudo que plantei desde o início. O próximo tópico vale cada segundo de espera que você viveu até aqui. Napoleon Hill descreveu um princípio que ele chamou de lei da compensação. A ideia de que o universo opera em equilíbrio perfeito e que todo período de privação é precedido por um período de acumulação invisível. Não acumulação de dinheiro. Acumulação de caráter, de discernimento, de capacidade.
Quando Deus permite que você passe por um vale, Ele não está te punindo pelo que você fez. Ele está te preparando pelo que você vai precisar ser. Tem uma diferença enorme entre esses dois movimentos, e reconhecer qual dos dois você está vivendo é o que separa quem sai do vale transformado de quem sai apenas cansado. A técnica prática. Toda vez que a dor aparecer, troque a pergunta. Não porque eu, mas para que isso? A mudança de preposição reorganiza o sistema de interpretação do córtex pré-frontal. O livro de Jó é a análise mais profunda de dor sem culpa que a literatura sagrada produziu. Não porque Jó era perfeito, mas porque Jó foi submetido ao que parecia punição e era preparação. No final do processo, em Jó, capítulo 42, versículo 10, está registrado: E o Senhor restituiu a Jó o dobro de tudo quanto tinha. O dobro, não o mesmo. O dobro. Mas o que o texto não detalha, e que é a parte mais importante, é o que Jó se tornou durante o processo. A riqueza dobrada só ficou porque a mente que chegou ao outro lado do processo era uma mente nova, capaz de sustentar o que a mente anterior jamais sustentaria. Aplique isso à sua vida hoje. O que você está se tornando durante essa espera que garantirá que o que vier fique? Imagina um rapaz de 27 anos, Lucas, técnico de informática em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele passou por ruptura de relacionamento e perda de emprego no mesmo mês, naquele verão mineiro de calor úmido. Por 4 meses, mal saiu de casa além do necessário. As pessoas achavam que ele estava destruído. Mas o que ninguém via era o que acontecia dentro do apartamento pequeno, com a janela meio aberta e o som do vizinho fazendo churrasco no domingo. Lucas estava lendo, estudando, reorganizando o que pensava sobre si mesmo, sobre trabalho, sobre o que realmente queria construir. Sem perceber, estava realizando o que a psicologia chama de crescimento pós-traumático. O fenômeno em que a adversidade, quando processada conscientemente, gera expansão de capacidade em vez de contração. Deus não usa a dor para te diminuir. Ele usa a dor para revelar o que você ainda não sabe que tem. Para eliminar o que parecia essencial, mas era supérfluo. Para clarear o que você realmente quer, debaixo do que você achava que queria. E quando esse processo acontece completamente, quando a mente chega a um nível de maturidade, clareza e frequência que corresponde ao futuro que você disse querer, as portas não apenas abrem, elas ficam abertas, porque a mente que chegou até elas foi construída para sustentar o que há do outro lado. E é exatamente aí que o próximo tópico entra com tudo. O princípio que separa quem manifesta de quem apenas sonha. Chegou a hora de entregar o que eu prometi. Lembra do detalhe da história de Marcelo que eu disse que revelaria? O que aconteceu aos 47 dias não foi acidente, não foi sorte, não foi simplesmente a hora de Deus chegou. Existe um princípio por trás disso que a física e a neurociência descrevem de formas diferentes, mas chegam ao mesmo lugar, e que a Bíblia registra há milênios antes de qualquer laboratório confirmar. O princípio é este: quando a frequência vibracional da sua mente atinge coerência com o que você está pedindo, o mundo externo responde. Não metaforicamente, literalmente. Porque o cérebro em coerência emite padrões de atenção, linguagem corporal e tomada de decisão que criam encontros, abrem percepções e ativam conexões que antes estavam bloqueadas pelo ruído do medo. E quando você junta tudo o que aprendemos até aqui, a dor como revelação, a espera como preparo, a mente como criadora, acontece algo que o mundo chama de milagre, mas que é, na verdade, alinhamento. Deixa eu te explicar uma coisa que vai fechar esse ciclo na conclusão de um jeito que você não vai esquecer. Mas antes, compartilha esse vídeo agora para que mais pessoas descubram isso, porque existe gente ao seu redor que está carregando dor sem saber que ela é matéria-prima. Bob Proctor chamava isso de lei da vibração, a ideia de que tudo no universo está em movimento constante e que a mente humana emite frequências que interagem com a realidade à sua volta. Isso não é misticismo vago. O Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, mediu que o campo eletromagnético do coração humano se expande até 1,5 metro ao redor do corpo e é detectável por instrumentos científicos. Quando esse campo opera em frequência de medo e escassez,
ele literalmente afasta possibilidades. Quando opera em frequência de fé e expectativa positiva, ele funciona como ímã. O ESE-AR recalibra. O córtex pré-frontal opera com clareza máxima. A dopamina é liberada em padrões que sustentam motivação de longo prazo. Não é magia. É a biologia da fé em operação. A mentalidade de abundância não é pensar que tudo vai ficar bem. É desenvolver a convicção de que você tem o que é necessário para construir bem e que Deus está comprometido com esse processo, não apenas com o resultado final. Existe uma diferença enorme entre pedir a Deus um resultado e confiar em Deus um processo. Quem pede resultado fica ansioso quando o resultado demora. Quem confia no processo fica atento ao que cada etapa está construindo. E é essa postura que muda a frequência. Não o pensamento positivo vazio, mas a confiança ativa num processo que já está em andamento, mesmo quando os olhos não conseguem ver. Existe o paradoxo da manifestação consciente que confunde muita gente. Você precisa querer intensamente e, ao mesmo tempo, não se apegar de forma desesperada. Expectativa sem apego. Isso não é indiferença, é maturidade espiritual. É a diferença entre uma semente plantada com cuidado e regada com consistência e uma semente que você desenterra todo dia para ver se germinou. A semente desentrada não germina. A que você planta, rega e confia, essa germina. O livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, descreve esse estado como a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Uma paz que não depende da ausência de problemas, mas da presença de uma confiança que o intelecto sozinho não explica. Como reconhecer que você está em alinhamento? Não é euforia. Não é certeza absoluta de que vai dar certo. É uma sensação mais sutil, de que você está no lugar certo, fazendo o que deve ser feito, com a mente voltada para a direção correta. As sincronicidades começam a aparecer. A conversa no ponto de ônibus como a de Marcelo, o conteúdo que cai na mão certa na hora certa, o pensamento que surge no momento exato em que você precisava de clareza. Essas não são coincidências. São o mundo externo respondendo ao estado interno que você cultivou. E quando você aprende a reconhecer esses sinais, você para de perguntar: quando Deus vai me responder? E começa a perceber que Ele já está respondendo há mais tempo do que você imagina. Quando o invisível se torna inevitável. Existe um momento na jornada de transformação que não tem data marcada, não avisa que vai chegar, não vem com fanfarra ou anúncio. Ele simplesmente está lá numa manhã, quando você abre os olhos e percebe que a ansiedade que antes era a primeira sensação do dia cedeu espaço para algo diferente. Uma solidez. Uma clareza que não é ausência de problemas, mas presença de perspectiva. Esse é o momento em que o invisível começa a se tornar inevitável. Não porque a situação externa mudou da noite para o dia, mas porque a mente que chegou naquele dia é fundamentalmente diferente da que dormiu com medo durante tanto tempo. Tudo o que aprendemos aqui se resume a uma verdade simples, que é ao mesmo tempo a mais difícil de aceitar e a mais libertadora de entender. Você não precisa de circunstâncias perfeitas para construir uma mente próspera. Você precisa de uma mente próspera para criar circunstâncias diferentes. A sequência importa. E a dor, quando processada com consciência e fé ativa, acelera esse processo de uma forma que nenhum curso, nenhum método e nenhuma técnica sozinha consegue replicar. Sabe o que é engraçado? O mundo sempre confunde sorte com construção consciente. Quando Marcelo começou a prosperar, as pessoas disseram: que sorte a dele. Quando a professora de Feira de Santana passou por aquele período de dor e saiu mais forte, disseram que ela sempre foi forte. Quando Lucas reorganizou a vida depois da ruptura e criou um pequeno negócio de suporte técnico, os conhecidos disseram: ah, ele sempre foi inteligente. Ninguém viu os 47 dias. Ninguém viu os 5 da manhã. Ninguém viu o caderno de capa preta. Ninguém viu as centenas de vezes que a vontade de desistir bateu e foi conscientemente rejeitada. A sorte é sempre o nome que os de fora dão para o trabalho invisível que os de dentro fizeram. A gratidão antecipada é o princípio final que acelera tudo. Não gratidão pelo que você já tem apenas, mas gratidão genuína pelo que ainda está a caminho,
como se já tivesse chegado. Isso ativa no cérebro o mesmo estado neurológico da recompensa recebida, dopamina em liberação, córtex pré-frontal em máxima operação. Esse AR calibrado para detectar oportunidades alinhadas. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele deu graças antes do milagre acontecer, aos olhos de todos. A gratidão antecipada não é ilusão. É fé em forma de frequência. A manutenção da prosperidade não é evento único, é prática diária. O que constrói a mente não é o grande gesto, é o hábito pequeno repetido com consistência. É o silêncio das 5 da manhã. É a afirmação dita baixinho quando ninguém ouve. É a decisão de regar pensamentos de possibilidade, mesmo quando a geladeira está vazia e o boleto está sobre a mesa. É a escolha consciente, feita todos os dias, de não deixar a dor ter a última palavra sobre quem você é. Porque a dor pode determinar por onde você passa. Mas só a sua mente determina quem você se torna durante a passagem. E é aqui que eu quero deixar plantada a última semente desse tópico, a que precisa germinar não apenas no intelecto, mas no centro do peito, onde as decisões reais são tomadas. Você não é a sua situação atual. Você é a mente que está sendo construída dentro dela. E enquanto essa mente for cultivada com fé ativa, com consciência intencional, com gratidão antecipada e com a coragem de continuar mesmo sem ver, o invisível se tornará inevitável. Não porque você mereceu mais do que outros, mas porque você construiu o que outros não estavam dispostos a construir. E isso nos traz para o encerramento mais importante de tudo. Nós chegamos juntos até aqui, e eu quero que você pare por um segundo antes de fechar esse vídeo e perceba o quanto a sua perspectiva sobre dor, sobre espera e sobre prosperidade se deslocou desde que você deu o play. Você chegou com uma pergunta implícita. Talvez fosse: por que Deus não me responde? Talvez fosse: o que há de errado comigo? Talvez fosse apenas o peso familiar de uma situação que parece não ter saída. E juntos, ao longo de cada tópico, fomos desmontando a ideia de que a dor é sinal de abandono e construindo, tijolo por tijolo, a compreensão de que ela pode ser o processo mais preciso de formação de uma mente pronta para sustentar o que sempre pediu. Nós descobrimos juntos que Deus não observa só o pedido, Ele observa a mente, que a autossabotagem não grita, ela sussurra em forma de pensamento repetido. Que Marcelo não foi abençoado aos 47 dias por acidente, foi abençoado porque a mente que chegou aos 47 dias havia sido construída para reconhecer e sustentar o que a mente anterior jamais reconheceria. O que você vai fazer com isso agora que sabe? Qual será sua primeira ação invisível hoje? Não a que alguém vai aplaudir, mas a que vai construir a mente que Deus observa antes de abrir qualquer porta. Agora me responde uma coisa. Qual pensamento você repetiu mais vezes, hoje, antes de chegar nesse vídeo? Era um pensamento de construção ou de derrota? Porque a resposta a essa pergunta já é o diagnóstico e já é o ponto de partida. Escreve nos comentários a frase que mais impactou você nesse vídeo. Não porque eu preciso do engajamento, mas porque escrever fixa. Quando você transforma o insight em palavra escrita, ele passa do racional para o corporal. Ele fica. E fixar aprendizado é o primeiro gesto de quem decidiu não apenas assistir, mas transformar. Ignore esse princípio e você pode continuar exatamente onde está, mesmo orando, mesmo tentando, porque a mente que opera em frequência antiga continua atraindo resultados antigos. Mas se você aplicar o que descobriu aqui hoje, a próxima história de sucesso pode ser a sua. E se em algum momento desse vídeo você sentiu que algo dentro de você despertou, então não ignora isso, porque esse tipo de consciência não aparece por acaso. Ela surge quando você está pronto para dar um próximo passo que a maioria evita. Só que existe um ponto que muita gente trava, e é justamente aqui que tudo se perde, porque entender é uma coisa, mas aplicar é outra completamente diferente. E sem aplicação, nada muda de verdade. Tudo continua sendo apenas intenção.
Por isso, se você quer sair do padrão automático e começar a construir, de forma consciente, uma mentalidade de prosperidade alinhada com fé, disciplina e poder da mente, eu te convido a dar o próximo passo. O link está na descrição. Acessa, mas acessa com intenção, porque aquilo que você vai encontrar lá não é só conteúdo, é direção, é ferramenta e é decisão. E no final das contas, tudo começa no momento em que você decide parar de apenas assistir e começa a agir.